noite, pessoal. TV Quarto Poder, mais uma noite aqui com vocês. Obrigada por estarem nos acompanhando. Hoje é virando a mesa, pai? Vira da mesa. Como tá, ó, cheio de coisa pra gente falar, a gente vai fazer uma troca rápida aqui. CPI da Covid, Prevent Senior, médicos sendo obrigados a prescrever cloroquina e quando não, sendo perseguidos. Deram depoimento, três desses médicos deram depoimento no Fantástico no último final de semana, escancarando o crime cometido por um plano de saúde que, ao invés de cuidar dos doentes pelo Covid, preferiam receitar e entregar em casa medicamentos sem eficácia, comprovadamente sem eficácia. Consideravam, inclusive, que morte de pacientes eles consideravam como alta, e o segredo, o mistério por trás dessa situação é que para o plano de saúde é mais barato evitar que a pessoa vá até a UTI, com medicamentos que são mais caros, com tempo de permanência na UTI. Então, para baratear o custo, apostaram tudo em medicamentos sem eficácia, e o resultado foi que tiveram, ao final do processo, que alterar certidões de óbito para evitar que as pessoas e as famílias soubessem que os pacientes tinham morrido de Covid. Mais grave ainda porque essa Prevent Senior é especializada em atendimento a pessoas de mais idade. Atende pessoas acima de 40 anos, a maioria deles idosos, negacionistas, que visaram lucro em detrimento da vida e acabaram levando pessoas à morte. E no estado do Paraná, como é que tá com O relação... estado do Paraná, eu fiz um levantamento curioso, esse levantamento feito hoje. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os três estados aqui do sul. Paraná com 1.518.000 casos. Rio Grande do Sul, que tem uma população ligeiramente maior que a do Paraná, com 1.441.000 casos. Quer dizer, um estado mais populoso que o Paraná, com a quantidade menor de casos. Santa Catarina, que tem uma população menor, com 1.196.000 casos. O que chamou a atenção, na verdade, foi a média de mortos por 100 mil habitantes. O Paraná tem 343 mortos a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul tem 306 e Santa Catarina 269. Aí, como me chamou a atenção, eu fui dar uma pesquisada na quantidade de mortos, na média de mortos por 100 mil habitantes em todos os estados. Aí descubro que na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás tem números muito altos. Goiás muito parecido com o Paraná por 100 mil habitantes. Na região norte, só Rondônia tem uma média de mortes por 100 mil habitantes maior que o Paraná, porque lá está com 367, enquanto o Paraná está com 343. Mas o que chama a atenção, e é bom a gente pontuar isso, de uma maneira rápida, os estados do Nordeste. Pernambuco com 206 mortos por 100 mil habitantes, Paraíba com 231, Bahia com 180, Sergipe com 261, Piauí com 214, Rio Grande do Norte com 209, o Maranhão do Flávio Dino só com 143, Alagoas com 186, Ceará com 265. Todos os estados do Nordeste com o número de mortos por 100 mil habitantes muito abaixo que o do Paraná. E aí vamos para a região sudeste, o Espírito Santo com 313, São Paulo com 326, também abaixo do Paraná, Rio de Janeiro com 385, é uma situação de descalabro total no Rio de Janeiro, e Minas Gerais com 258. Minas Gerais denunciado o estado desde o início da pandemia como um estado que escamoteou números, e fajutou números lá no início da pandemia, muito provavelmente por isso tem uma distorção. Agora, o que chama a atenção é que em todos esses estados do Nordeste, aí já fazendo uma correlação com a situação política,
todos esses estados do Nordeste o Bolsonaro perdeu. Sim. Em todos os estados da região Sudeste, com esse número alto de mortos por 100 mil habitantes, o Bolsonaro ganhou. E na região Sul, que nós temos esses números também altos, com o Paraná puxando a fila, também uma região bolsonarista. A região Centro-Oeste, que também votou no Bolsonaro, com um número muito grande de mortos por 100 mil habitantes. Isso significa que está relacionado, diretamente relacionado, o negacionismo presente nesses estados, estimulados pelo presidente da República, com o número de mortes por 100 mil habitantes. Esses números são inquestionáveis. Sim, fica comprovado que votar errado mata. Que votar errado mata, essa é uma situação bem natural. Mas hoje nós também tivemos uma fala do Renan Calheiros, relator da CPI, que já está chegando no final, dizendo que vai, no relatório final, enquadrar todo mundo que tiver direito de ser enquadrado. Sim. Inclusive, eles estão dizendo que o relatório final não tem como a Procuradoria-Geral da República, no caso Aras, engavetar e não tomar procedimento. Avalia aí juridicamente essa questão jurídica de enquadramento de autoridades que vão constar no relatório final, inclusive o presidente da República. Sim, o que acontece é o seguinte, dentro de uma CPI, não é dado a faculdade, quando identificado ilegalidades, a autoridade que está gerindo ali, o relator, todos os senadores, no caso, envolvidos, eles têm o dever legal de apresentar o seu relatório, né, para que seja apresentado aí para que o Ministério Público tome providência, porque a CPI faz o relatório, aponta o que foi levantado, mas não tem o poder de determinar o que vai ser feito dali, se vai ter alguma sanção de imediato. Não é competência deles, tá? Do Congresso. É o Ministério Público Federal que aí vai tomar as providências cabíveis. E muita gente achava que poderia até acabar em pizza essa questão da CPI, não. Eles estão mostrando que o que foi levantado, o que não condiz com aquilo que devia ter sido cumprido dentro da lei, vai ser averiguado. Tem gente que fica num oba-oba que vai dar tempo, que vai ter impeachment, não vai ter. Por essa questão da CPI, eu desacredito que tem impeachment, não tem tempo hábil para os procedimentos correrem até a eleição. Então, para que tenha um impeachment é necessário a condição jurídica e a vontade política. E como o governo ainda tem o centrão, não vai ser possível. Agora, ainda nessa toada aí da CPI, das averiguações, do que está sendo levantado, foi visto que tentaram blindar o Paulo Guedes, mas não deu. Ele está aí com empresas, com tributos ou impostos a zero, ou praticamente nenhum em paraísos fiscais, né? E quanto mais o dólar sobe, mais ele ganha. Vamos comentar sobre isso? Vamos. Na verdade, a CPI cogitou a convocação do ministro Paulo Guedes para prestar também depoimento, porque houve uma denúncia recente de uma advogada dos médicos da Prevent Senior, dizendo que o negacionismo todo tinha por trás um interesse econômico, que era não parar a atividade comercial no país, independente do número de pessoas que pudessem morrer, para que a economia não fosse atingida. Então havia o interesse da convocação do Paulo Guedes. Muito provavelmente ele não deva ser convocado, mas já foi convocado hoje a comparecer tanto no Congresso quanto no Senado para dar explicações com relação a offshore, que parece um palavrão, e é bom a gente explicar o que é isso. Na verdade, são empresas que milionários e bilionários brasileiros montam em paraísos fiscais, tirando recursos daqui e depositando nessas contas que ficam em paraísos fiscais. O que seriam os paraísos fiscais? São países que têm uma tributação muito pequena, muito menor que a tributação no Brasil. Quer dizer, o imposto recolhido em cima desses valores que os brasileiros mandam
é bem menor do que se esses valores ficassem aqui no Brasil. Também há o sigilo com relação aos sócios dessas empresas. Nesses paraísos fiscais, eles não precisam divulgar quem são os sócios que participam dessas empresas. E aí causou bastante estranheza. E o Bolsonaro, até o momento, não se manifestou com relação ao ministro. Tanto ele quanto o presidente do Banco Central mantêm contas nesses paraísos fiscais, violando uma determinação legal, porque tem uma lei que determina que agentes públicos do alto escalão não podem manter contas em paraísos fiscais. Por um motivo bem simples, filho. Tanto o Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central, no exercício da função que eles têm, um como ministro, outro como presidente do banco, eles têm poder de definir a alta ou a queda do dólar. Então, o dólar alto, como nós temos hoje, atende especificamente o interesse dos milionários, dentre eles o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Então, a população que está pagando muito alto no combustível por causa do dólar alto tem a ver com o interesse que essas pessoas têm de manter o dólar exatamente alto. Então, penaliza a classe trabalhadora, os consumidores aí de combustível, de gás de cozinha, beneficia os exportadores de carne, os grandes frigoríficos, que compram dos grandes pecuaristas e vende toda a produção para a Europa por conta do dólar alto, e o pobre vai para a fila do osso. Porque a partir do momento que falta carne, porque eles estão exportando por conta do dólar alto, é evidente que sobe o preço. Então o dólar alto está ajudando bilionários, prejudicando os mais pobres, e curiosamente agora a gente descobre que o seu Paulo Guedes, o famoso Posto Ipiranga, é o cara que dá sustentação a isso por interesse pessoal, junto com o presidente do Banco Central. É um escândalo monstruoso e a gente vai ver o desdobramento na semana. Então, é muito só para lembrar, o pessoal que está acompanhando, inclusive, um abraço para o Rodrigo Carpinelli, tá aí acompanhando a gente. O Denguinho, a Miriam Dias, Igor Batista, Cleusa querida, lá do meu prédio, Jaqueline Cândido, Ademir Farias. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Só para lembrar, esclarecer o que o Paulo Guedes fez não enquanto ministro, enquanto empresário, infelizmente não é ilegal. Só que a partir do momento que ele se torna ministro, aí sim se tornou uma conduta reprovável e ilegal. Né? Lembrando também que ele ganhando, acho que 15 ou 16 mil reais por dia, o dinheiro dele cresceu lá, e a gente passei na padaria descendo pra cá para comprar pão, tá quase 90 centavos a unidade de cada pão francês. Por quê? Porque o Brasil não produz trigo o suficiente para a demanda que a gente tem, compra de fora, o preço é em dólar, sobe o macarrão, sobe o trigo, sobe o combustível, sobe tudo. E tem um personagem que foi depor na CPI a semana passada com pinta de honesto. Ele parece, na verdade, um espantalho de arrozal. É o famoso velho da Havan, que pintou de honesto, de melhor do que todo mundo, e que tem 117 milhões de dólares numa dessas contas em paraísos fiscais. Então é bem bacana manter dinheiro no exterior e posar de bonzinho aqui dentro do Brasil, enquanto o dinheirinho, o rico dinheirinho deles, continua protegido lá, sem que a inflação, que está prejudicando demasiadamente os pobres aqui, possa atingi-los. Então nós temos, Mariana, um aumento de 85% no número de brasileiros com fome nos últimos 2 anos. Isso. E ter fome não é ter vontade de comer algo e não ter condição financeira de comprar. Ter fome, assim, eu preciso comer, eu preciso que os meus filhos comam, e eu não tenho comida dentro da minha casa para comer. Eu tenho fome, não é eu tenho vontade. Eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, não tenho macarrão, não tenho fubá, não tenho trigo, eu não tenho ovo, carne não tá tendo mesmo. Eu não tenho. Então, quanto por cento?
85%, aumento de 85% no número de brasileiros com fome nos últimos 2 anos. É Aumentou 85%. absurdo. E uma em cada 3 crianças com anemia por conta da Reflexo disso. alimentação É. deficiente. Menor consumo de carne bovina em 26 anos, foi isso que nós abordamos. Mas eu gostaria que você abordasse uma questão que me chamou a atenção. É o consumo de pés de galinha, quer dizer, a população brasileira que deixou de comer carne de boi, que ficou privada também da carne de porco, que é um pouco mais barata, mas que também subiu demais por conta do preço da ração, que é diretamente relacionada ao preço do milho que os agricultores também estão exportando, por conta do dólar alto do seu Paulo Guedes. Consumo de pés de galinha e miojo aumentaram enormemente no Brasil. Quer dizer, a qualidade da alimentação, filho, por conta da dificuldade da falta de dinheiro, está fazendo brasileiros recorrer ao pé de galinha e ao miojo. Isso quem tem dinheiro para comprar pé de galinha e miojo. Exatamente. E a gente não pode romantizar isso. A gente vê até alguns programas de televisão que ressaltam que comer pé de galinha tem muito colágeno, isso é bom para a pele. E isso é absurdo. A gente não pode normalizar ou tomar uma situação dessa como comum, como normal. Um homem, uma mulher, adultos que trabalham, eles precisam sim de uma boa proteína todos os dias, né? Isso, carne vermelha ou uma carne com proteína de frango, não só com colágeno e osso, como é pé de galinha. Crianças em fase de desenvolvimento, jovens que estudam. Então, tudo isso que está acontecendo. Quem tem um pouco mais de condição, quem é rico, sente em situações poucas e pontuais. Agora, o pobre sente dentro do corpo, né? Não tem mais condição de ter uma alimentação digna, não é nem prazerosa, é digna. E A com, dignidade está sendo tirada da gente. e com outro agravante, filho. Eu acredito que uma criança mal alimentada, o aproveitamento escolar dela certamente é um aproveitamento escolar Inferior. inferior à média das pessoas que se alimentam da forma adequada. Isso significa que o aprendizado dos mais pobres, por conta da fome, também está sendo prejudicado. Isso com reflexos futuros graves que a gente não consegue perceber na realidade atual, mas vai acontecer depois. Sim, sim, vai sim. Nós temos visto também que a produção industrial no Brasil caiu o dobro do estimado em agosto. É por conta do Brasil ter esse foco todo ele voltado para a agricultura. Agricultura de exportação. Não estamos falando de agricultura familiar que possibilitaria mais alimentos na mesa do brasileiro, mas a agricultura familiar é de pequenos produtores rurais e o Brasil todo está focado, até por interesse eleitoral do atual presidente da República, em prestigiar os grandes produtores e os grandes produtores produzem para exportação. A indústria caindo, e está caindo surpreendentemente, porque falou-se muito que o Brasil estava tendo uma recuperação na economia, e essa recuperação na área da indústria é fajuta e mentirosa, os números comprovando que a produção industrial continua caindo mês a mês, numa prova de que a recuperação da economia do país vai ter muito mais dificuldades do que eles prometeram no começo. Até porque em vários outros países, dado essa situação da pandemia que veio no mundo, mudou a economia, não só momentânea, mas daqui para frente também. E o que outros países fizeram foi pegar algumas indústrias, né, e para que elas se adequarem e ajudar que elas se adequassem a essa nova realidade. Então, teve uma contrapartida do governo federal para essas indústrias, para elas conseguirem continuar a existir, gerar mais empregos,
surgimento até de indústrias em novas áreas, em novas frentes, a gente não viu isso acontecendo no Brasil. Mas vê, por exemplo, o preço do óleo diesel chegando perto dos R$ 5, de novo atrelado ao preço do Do dólar, dólar, né? O é. combustível no Brasil atrelado ao dólar. E aí o preço do dólar subindo, sobe também o preço do combustível, e subindo o preço do combustível, sobe também o preço dos alimentos, numa Então, cadeia incrível, né, de em- prejuízo para a população. mas aproveitando isso que que o senhor colocou agora, sobe o preço do diesel, que é baseado no dólar, sobe o preço do alimento, porque o frete para chegar até o mercado está embutido no valor que vai ser vendido, passado para a gente. É bom, nesse momento, quem puder, prestigiar vendedores locais. Aqui na cidade nós temos dois ou três grandes mercados, né? Mas no bairro que você mora, com certeza tem uma venda que vende o leite, pó de café, o macarrão, a farinha de trigo. E às vezes é coisa de poucos centavos mais caro do que você ir até esse grande mercado. Só que para ir até esse grande mercado, você vai precisar abastecer seu carro. Então, talvez saia um pouco mais caro você entrar dentro do seu carro e ir até esse grande mercado do que ir andando a pé ali na venda do bairro, no mercado do bairro, comprar. Nisso, eu cito o exemplo de uma pessoa muito querida que acompanha a gente, que é o Luiz Itano, que tem o mercado Santa Terezinha. Então, usando o Luiz Itano como exemplo, a gente tem que prestigiar essas pessoas que moram na cidade, geram emprego na cidade. O imposto, como a empresa é local, o imposto dela fica aqui, não vai para fora, né? Dois desses grandes mercados mesmo, grande parte dos impostos vai para fora, para É, Maringá, por exemplo. o lucro, porventura obtido, também fica na cidade, e isso nós debatemos na Câmara em algumas oportunidades. Se era, por exemplo, desenvolvimento, nós termos essas grandes redes de farmácia dentro da cidade, ou se isso era uma maneira de drenar dinheiro da economia local, porque o lucro e as vendas auferidas na cidade acaba indo para a matriz e fica uma quantidade de impostos e o salário dos poucos servidores que eles contratam. Isso em detrimento das farmácias Locais. mais antigas, que estão vendendo menos, e algumas até sujeitas ao fechamento, quando essas farmácias locais poderiam sobreviver e reinvestir o eventual lucro aqui na cidade. Então, essa é uma questão que a gente tem que ponderar bastante, porque na Câmara, quando eu abordei isso, alguns vereadores disseram que o fato de serem redes grandes de farmácia, o preço seria mais acessível para a população. Eles venderiam um pouco mais barato, a população seria beneficiada. Tem que ver se esse benefício localizado seria mais vantajoso do que a quantidade de recursos que sai da cidade e vai para a matriz dessas empresas. Mas aí, com relação ao Itano, filha, É. o amigo Itano da Santa Terezinha, ele disse uma coisa para mim, isso ano passado, que eu considero assim perfeita. Esses pequenos estabelecimentos dos bairros, eles vendem para pobres, para assalariados, para aposentados. Então fica bastante curioso a gente ver uma quantidade de comerciantes aqui da cidade que defendem abertamente a redução de vencimentos e do ganho da classe trabalhadora, porque ao reduzir, por consequência, o próprio movimento financeiro de vendas desses empresários cai. Defenderam também a reforma da aposentadoria. O aposentado também consome no comércio de Cornélio, então se tivéssemos um número até maior, eles venderiam muito mais. Então é estranho, é uma contradição verificarmos, por exemplo, empresários bolsonaristas defendendo esse tipo de pauta, porque essa defesa está tirando renda da cidade, está tirando recurso do trabalhador e prejudicando os próprios De comerciantes, né? forma direta. Voltando agora para a questão da pandemia, várias cidades, estados até, e o próprio presidente da República começou a defender a dispensa do uso de máscaras. E eu tive uma curiosidade vindo para casa hoje.
de contar a quantidade de pessoas que estavam na rua com ou sem máscaras, já uma quantidade razoável de pessoas não usando máscaras, mas os médicos e os cientistas, e numa hora dessa nós temos que ouvir a ciência, recomenda que o abandono de máscara se dê quando 80% da população, de toda a população, estiver vacinada, e nós não temos esse número, né? Não, não temos. É, eu acho que é muito positivo, óbvio, que estejamos sendo vacinados. Eu acho que aqui em Cornélio já começou a vacinar adolescentes, né? Já tem adolescentes sendo vacinados, não tem? Adolescentes com problemas, Comorbidades. comorbidades, né? Isso. É, então, é ótimo, mas vi até artigos sobre que isso faz com que algumas pessoas tenham, que gere na população em geral, uma falsa sensação de segurança. Que a gente está vacinado, então a gente está imune ao vírus, e não é assim. A vacina, as 2 doses da vacina, passado 15 dias da última dose, faz com que a gente não tá imunizado para não pegar o vírus, mas sim para não desenvolver a doença com tanta gravidade, para não levar à morte, e isso não cobre 100%. Um exemplo disso é uma moça que ela tem um perfil no Instagram, tinha, né, porque ela faleceu. E ela faleceu ontem, ou na madrugada de anteontem para ontem. Ela tinha menos de 25 anos de idade, fazia odontologia, já tinha as 2 doses da vacina, saudável. Agora, no começo de setembro, foi contaminada pelo vírus e ela faleceu. Ela não tinha 25 anos, ela era saudável e as pessoas ainda estão morrendo. Então, deixar de usar máscara nesse momento ainda não é uma possibilidade. E aí vale uma cobrança para as autoridades do município, né? Sim. A responsabilidade legal de cuidar da saúde da população é das autoridades constituídas do município. E aí nós temos um exemplo, filha, em Londrina, o prefeito Bellinati peitando lá o passaporte da vacina e exigindo dos servidores públicos municipais que todos estejam vacinados. E aí ele usa um argumento: eu não posso permitir que um servidor público meu se recuse a vacinar, a tomar a vacina, e fique atendendo pessoas, colocando a vida da população de Londrina, daqueles que vão nos diversos órgãos da prefeitura, terem o risco de serem contaminados por negacionistas e pessoas que se recusam a vacinar. Eu não ouvi isso aqui em Cornélio, não Também sei não. se... Não sei em que pé tá, mas eu acho que é uma medida urgente, até porque aqui é uma cidade pequena, os pontos que a gente tem que estão liberados, né? Barzinhos, petiscarias, igrejas que estão aí liberados para que as pessoas frequentem, tem que ter alguma forma de controle, né? Porque ninguém é obrigado a se vacinar. Ninguém é obrigado a se vacinar. Mas nessa situação que tá, até para preservar a vida das pessoas que se vacinaram, para que corram um risco menor de morrer, é você resguardar por essas pessoas que optaram por seguir a ciência. Então, é legítimo, né, e recomendável que o que está sendo posto no Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina, acho que Curitiba também, não tá? Curitiba eu não tenho Também. certeza. Eu não tenho certeza absoluta, mesmo com relação a Cornélio, mas se não tomaram essa decisão ainda, que analisem. Porque o negacionismo, filha, é uma coisa curiosa até. O brasileiro gosta de vacina. Tanto que a última pesquisa, mesmo com a campanha contra, encabeçada infelizmente pelo presidente da República, 95% da população brasileira quer se vacinar. O brasileiro gosta desse procedimento. Nós temos uma estrutura boa para vacinar. Referência mundial. O problema é que 5% que se recusa a tomar a vacina, no caso de Cornélio, 5% de 48 mil, dá quase 2.500 pessoas. São pessoas que vão ficar entrando no comércio, visitando pessoas, conversando com pessoas na rua, sem que tenham tomado a vacina. E aí tem uma regra de convivência em comunidade, né?
em sociedade, né? Eu não posso colocar a vida de ninguém em risco. Então, essas pessoas que não tomaram, que revejam aí essa posição, né? Até para proteger a saúde de todo mundo. Se vacinar não se trata só de você, mas é do coletivo, né? É um pacto coletivo. É um cuidado que você tem com você e com as pessoas à sua volta. Notícia de hoje curiosa. 627 mil pessoas vão ter que devolver o auxílio emergencial. Então, nós tivemos 627 mil pessoas no país que não estavam habilitadas, não estavam aptas a receber o benefício. E nós tivemos aqui em Cornélio, inclusive, denúncia contra políticos, né, Sim. que acabaram recebendo esse benefício. Também pessoas de condição financeira melhor, servidores públicos, inclusive. Como é que nós temos quase mais de 500.000 de pessoas? Elas tentaram se aproveitar de uma facilidade, de um descontrole. É um erro do governo ou também o erro maior é das pessoas? Com certeza o erro maior é das pessoas, né? Até porque todo mundo critica muito a corrupção, que não pode ser corrupto, não pode ter um governo corrupto, mas as pessoas são corruptas, como ficou comprovadamente em quase 700 mil pessoas requerendo um benefício ao qual ela não se enquadrava, ao qual ela não tinha direito. Eu vou exemplificar com uma situação. Quando foi aberto o cadastro para o recebimento do benefício com relação à pandemia, existiam pessoas que estavam recebendo seguro-desemprego, por essa razão não puderam se cadastrar. Então, vamos supor, você estava na sua última recebimento da sua última parcela do seguro-desemprego. E nesse mesmo mês se encerraria o prazo para cadastro do benefício e você ainda não tinha um emprego. Essa pessoa que estava recebendo a última parcela, ela não pôde se cadastrar para o recebimento do benefício com relação à pandemia. E essas pessoas que não tinham direito se cadastraram, receberam, enquanto essa outra ficou desassistida e não pôde receber. A gente viu várias situações de mães solos que se enquadravam para recebimento por ser ali a provedora da casa, estando desempregada, desamparada nesse momento de pandemia, que poderiam receber até R$ 1.200 e não conseguiram, só conseguiram 600. Então, o valor já foi baixo. Muita pessoa que tinha direito ficou de fora e muitas pessoas foram corruptas e tomaram uma postura dessa e agora vão ser chamadas para ressarcir. No meio logo no início, quando começou o pagamento desses benefícios, eu falei com alguns servidores de banco e alguns deles estavam escandalizados, porque eles conhecem todas as pessoas da cidade e achavam um absurdo que algumas pessoas que eles conheciam que tinha uma situação financeira estável se credenciando para receber esses valores. Mariana, nós tivemos, eu gosto de afrodescendente e gosto dos afrodescendentes que se destacam, Sim. que é uma coisa bacana. Gil do Vigor é nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. E eu faço a pergunta porque você gosta bastante dele. Eu gosto. Eu gosto do Gil, porque eu amo reality show. Gente, eu amo pastelão. Eu amo. Porque a vida já é pesada, passo o dia inteiro trabalhando, lendo muito lei seca. Então, uma hora que eu paro, eu quero alguma coisa pra eu dar risada, gente. Eu não quero ver um documentário seríssimo. E é um menino pobre, Preto, de origem gay, humilde, e que estudou na época dos governos do PT. Eu não vou deixar de dos falar governos aqui de esquerdas. dos governos de esquerda, porque ele agradeceu pessoalmente o ex-presidente Lula Exatamente. por ter oferecido a ele essa condição de desenvolvimento e de crescimento, né? É um exemplo claro. Se a gente coloca 30 anos, há 30 anos, ele tá agora, é na Europa ou nos Estados Unidos, que ele tá nos Estados Unidos. Você não veria um preto pobre, filho de pobre, morando fora, se não em subemprego, dando um jeito de ir para fora para trabalhar num subemprego.
seriam sempre você seria filho de algum rico branco do Brasil. Então, quando você tem um governo que investe no social, que investe no povo, que investe na educação, permite que o pobre, o filho do pobre, o preto, o marginalizado, o gay, ele ascenda, ele tenha condição de ascender no ensino, ascender na profissão, que ele alcance, que ele seja visto e que ele seja referência no mundo, como o Gil maravilhoso está sendo. Que bacana, que É. bacana. Tem mais alguma pauta, Tem filho? sim. A gente está nesse momento pré-eleitoral e as articulações estão sendo feitas. E com isso, a gente tem Menino Lula convocando dirigentes estaduais e municipais do partido para longa reunião. É o que ele faz com perfeição ao longo da vida, né? Ele está em Brasília nessa semana, mantendo contato com deputados do PT, mas hoje fez uma reunião, por exemplo, com o PROS, famoso PROS, um partido meio de centro, né? E vai juntando forças, né? É o que ele faz, é o que ele faz com perfeição o tempo todo. Reunião também com representantes do PSB nacional, essas articulações todas já visando as eleições de 2022. E ele tem feito isso de uma maneira bem pontual e com uma qualidade que está sendo reconhecida por algumas lideranças do meio empresarial. O Lula, na verdade, não está indo do centro-esquerda para o centro, para a esquerda. Ele está indo da postura de centro-esquerda que ele sempre teve para o centro, porque ele sabe que há uma necessidade muito grande de reunir o máximo possível de apoio para ganhar as eleições e tentar a reconstrução do país. Né? Sim, a ala jovem de esquerda, que eu acompanho bastante, eles têm uma crítica muito ferrenha com relação a isso, dizendo que o Lula e o PT não seriam de esquerda porque eles costuram com o centro. Mas a gente tem que entender que a política, quando você vai disputar uma eleição, a sua ideologia, ela tem que existir, tem que estar posta, você não pode abrir mão dela. Mas você tem que saber fazer concessões e saber fazer essas articulações, senão não agrega, senão não elege e se eleito não governa. Que é o que o Lula tenta evitar de todas as maneiras, e aí as críticas que algumas pessoas fazem, ele rebate com o argumento de que ele precisa agora só fazer essas articulações de bastidores, ele não tem entrado firme em alguns debates, inclusive nesses movimentos de rua que nós tivemos aí no último dia 2. Ele não compareceu, ele tem realmente tido esse cuidado de ampliar o leque de apoios para ganhar as eleições, porque ele tem uma condição, filha, que ele já usou isso em 2002 na primeira vitória, ele teve que fazer concessões para o centro e até para a direita para que pudesse minimamente implantar os projetos que beneficiassem a população mais carente que precisava. Então é o mesmo caminho que ele está seguindo agora. Né? Sim, exatamente. As pesquisas As pesquisas, eleitorais. Nós temos os bolsonaristas, sem fazer nenhuma provocação gratuita, dizem que todas as pesquisas são pesquisas encomendadas pelos chineses, que os chineses compraram tudo, Datafolha, o IPEP, os institutos de pesquisa todos. A novidade é que os chineses devem ter comprado também uma pesquisa que o Bolsonaro encomendou e que também deu o Lula na frente, e isso incomodou bastante o Bolsonaro essa semana. Mas a curiosidade, e eu faço questão de trazer esses números, é que eu fui buscar não uma pesquisa desse ano. Eu fui buscar uma pesquisa de agosto de 2018, a 40 dias da eleição para presidente. Bolsonaro ainda não tinha passado por aquele episódio de Juiz de Fora da facada. E nós tínhamos a 40 dias da eleição, Lula com 39%. Preso, massacrado pela grande mídia, com o seu Sérgio Moro como herói nacional, com 70% da população apoiando. Lula tinha 39%, Bolsonaro tinha 19%,
Marina tinha 8, Alckmin tinha 6, Ciro Gomes tinha 5. Aí me chamou a atenção essa votação do Ciro, porque ele fez 12% na eleição passada. Quando o Lula saiu da eleição, definiram que ele não podia ser candidato, parte do eleitorado do Lula foi para o seu Ciro Gomes. Essa é uma situação bem clara. E é por isso que a gente vê o Ciro Gomes hoje com 6 ou 7% e Porque é o que ele muitas pessoas não entendem. E é, na verdade, o patamar do qual ele parte para a eleição. Só para pontuar, filho, ele foi bastante criticado no dia 2 em São Paulo, vaiado, inclusive sofreu lá uma tentativa de agressão extremamente reprovável, né? Nada justifica um tipo de agressão. E a postura dele de ir no movimento contra o Bolsonaro, ela foi reconhecida pelo PT como uma atitude democrática e boa. Ele já propôs uma trégua para o PT, porque ele bateu demais no Lula, criou resistência dentro da esquerda, porque o Lula domina do centro para a esquerda, Sim, sim. então ele não consegue penetrar. E como ele tem um programa de centro-esquerda, o Ciro, o centro e a direita também não confia nele, mas ele é um quadro importante, com ideias bem importantes. Eu adoro o projeto do Ciro. Então a proximidade dele com o PT é salutar, é saudável, é uma coisa boa. Pode não acontecer no primeiro turno, mas certamente No segundo. deve acontecer no segundo turno. Então o Lula tem essa coisa de chamar para dentro e não de colocar para fora. Tanto que o Ciro foi muito agressivo nas críticas com o Lula, e o Lula nunca respondeu num tom elevado, porque o Lula sabe como as coisas vão acontecer depois. Agora eu só trouxe essa pesquisa, filha, porque se o Lula tinha 39% preso e massacrado, e Sem poder correr pra prestes a campanha. ser condenado, sem poder falar, ele tinha 39%. Por que é que acham tão estranho ele ter 45 hoje que ele está solto, o Moro desmoralizado, o Lula fazendo as articulações políticas? Então, eu tenho a impressão que não foram os chineses que compraram essa pesquisa, porque o Lula historicamente tem essa votação realmente muito alta, e aí é bom os bolsonaristas correrem, eles vão ter que arrumar muito voto, porque agora tem um cara bom de briga e bom de voto que vai disputar a eleição. Tem. E tudo indica, pelo andar da coisa, que talvez até no primeiro turno, né? Hoje saiu pesquisa e ele tem dito uma coisa que é bom a gente usar aqui, nós vamos usar bastante aqui na Quarto Poder. Lula pediu para todo mundo baixar a bola, porque tem muito petista aí também já achando que a eleição está definida, e a partir do momento que acha que está definida também tira o pé e começa a correr risco aí desnecessário. Então tem que trabalhar bastante, tem que orientar bastante a população mais pobre, para ver se eles vão defender os interesses deles, dos amigos e da família, e não defender os interesses dos ricos. Então é um trabalho muito grande que vai ser feito. E aqui na Quarto Poder nós já temos aí alguns deputados federais aí progressistas, democratas e de esquerda que vão trazer para a gente essas informações que nós consideramos fundamentais aí para a população. Só lembrando, falando que o Sérgio Bueno, nosso amigo Sérgio, assistiu a entrevista com a doutora Thaís Takahashi e pediu para agradecê-la aqui ao vivo, que ela bate forte nessa questão de invasões, que ela não aceita, que ela toma frente, que essa questão de ter invasão de terreno acabou virando comércio aqui na cidade. Sérgio, a gente te espera aqui para participar de um programa com a gente, viu, Sérgio? Sérgio tem muitas histórias para contar, e só voltando a essa questão da doutora Thaís Takahashi, ela pontuou com bastante perfeição. Uma parte das invasões ocorre pela falta de um plano habitacional, e aí eu esqueci de abordar um tema aqui importante da Casa Verde e Amarela. O atual governo federal eliminou dos projetos de habitação, mudou o nome do programa e eliminou a primeira faixa, que é aquela que pega a população que ganha até 1,8 salários por mês. Então essa população já não tem mais acesso a financiamento,
Isso impacta também a geração de empregos na construção civil. Sim. Então, essa população mais carente, o desempregado que ganha abaixo de 2 salários mínimos, já não tem mais acesso a financiamento. E se não tiver uma política habitacional do município e do governo do estado para atender essa população, ela fica realmente desprovida. E aí algumas pessoas correm atrás desses terrenos. Então, precisa de uma política habitacional municipal e estadual para atender essas pessoas e, ao mesmo tempo, como a doutora Thais abordou, tem malandros aí invadindo área na cidade para comercializar. Sim. Esses têm que ser punidos aí com o rigor da lei. Sim, exatamente. Hoje a gente trouxe um apanhado do que está acontecendo, do que está em alta aqui. Na sexta-feira a gente volta. Quem que vai estar aqui na sexta, pai? Conta pra gente. Nós estamos confirmando ainda, a gente deve confirmar isso até amanhã. Nós temos um engenheiro procopense fazendo coisas maravilhosas fora daqui, um engenheiro mecânico. Essa é uma história que nós vamos contar. E a outra história que nós vamos contar, dependendo de algumas confirmações, é a da desistência do Jadinho, quando o Jadinho foi candidato a prefeito. Os bastidores, tudo que é que motivou a desistência do Jadinho. Eu participei de todo aquele procedimento, de todas as reuniões e do desfecho muito complicado que nós tivemos na cidade. Essa é uma história que quem gosta de política sabe umas partes, mas não sabe a história toda e o que aconteceu nos bastidores daquilo. Então essa é uma história que nós vamos contar. Mas tem deputados federais que vão conversar com a gente. O deputado Romanelli já se dispôs hoje também a falar com a gente aqui. É uma questão de organizar a agenda e trazer as pessoas aqui que têm boas ideias, boas notícias e coisas para acrescentar para a população que precisa de informação. Sim. Pessoal, era isso por hoje. Curtam nossa página, compartilhe esse vídeo com um amigo, um familiar, manda nos grupos. Para divulgar a informação mesmo, né? Para as pessoas terem uma noção prática do que é que está acontecendo no Brasil. Nosso canal no YouTube, a gente também já sobe esse vídeo para lá. E é isso, amanhã a gente tem programa da Marionzinha. Que traz uma amiga que é fotógrafa. Isso, a Daiane, muito maravilhosa. Na quinta-feira nós temos programa do Ivaí, né, que ele é da luta antirracista. Sexta-feira a gente volta aqui com entrevistas. A gente vai trazer gente muito bacana aqui também, de Cornélio, Lisa Molim, Miriam Dias, o Sérgio, gente, que é ele aqui, Eliane Lopes. 2 amigos que nós convidamos lá no movimento dia 2, o Fabiano e o David, são pessoas super ativos da luta. Politizadas, bem informadas, inteligentes, que vão colaborar. Aquele professor que estava no Rio de Janeiro. Livaldo. Professor Livaldo também já convidado. Leandra, maravilhosa, de Congonhas. Leandra, a gente faz questão que venha participar com a gente. Tem muita gente bacana para passar por aqui. Aliás, Congonhas é bom a gente ter algumas informações de Congonhas. Só para botar um pouco de veneno, porque Congonhas tem um subprefeito que não é de Congonhas. É um rapaz aqui da cidade. Foi colocado como subprefeito, sendo questionado, e nós temos 2 vereadores em Congonhas, supostamente da base de apoio do prefeito Amin, e a gente precisa saber como é que as coisas estão acontecendo lá no distrito de Congonhas, o que é que está faltando, e aqui também pode ser um canal de divulgação e de questionamento da população de Congonhas. Não só da população de Congonhas, mas você que tem um comércio e quer divulgar aqui com a gente, na nossa página tem o link do WhatsApp, só entre em contato com a gente pra gente fazer um bem bolado aqui, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, boa noite, obrigada por acompanhar até agora. Descansem, usem máscara, né, pai? Um beijo, tchau.